Irmãos, irmãs, chegamos ao quarto domingo deste tempo pascal. E com o quarto domingo da Páscoa, nós também celebramos o chamado Domingo do Bom Pastor. E nele a Igreja celebra a Jornada Mundial de orações pelas vocações sacerdotais e religiosas. E qual é a referência que nós temos para viver esse dia e, aliás, para viver esta semana que nós estamos iniciando neste domingo? O ponto de referência é a pessoa de Jesus Cristo, seu estilo de vida. E Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas a ponto de oferecer a própria vida para guardar, proteger, conduzir e salvar. Muito diferente dos outros pastores que ele chamou no Evangelho de mercenários, são maus pastores, que ao invés de congregar, dispersam, assustam o rebanho, expulsam as ovelhas. Portanto, a parábola do bom pastor oferece um paradigma, um modelo vocacional, cujo princípio é o amor, o cuidado e a liberdade das ovelhas. Jesus, no Evangelho, se apresenta duas vezes como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, no versículo 11 e no versículo 14. Quando no versículo 11 ele diz eu sou o bom pastor, ao mesmo tempo ele também faz uma antítese, ou seja, uma comparação com os maus pastores. Ele é o bom, outros são maus, são mercenários. O pastor bom é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É diferente do mercenário, que diante do perigo abandona as ovelhas e foge. O que é que Jesus está fazendo? Em primeiro lugar, está denunciando a hipocrisia. E hoje, isso também serve para as lideranças religiosas e também para as comunidades chamadas comunidades cristãs, que aparentemente vivem a sua fé, querem ser cristãs, mas se distanciam de Jesus. O seu princípio, o seu modelo não é o mestre, mas muitas vezes são ídolos construídos que estão por aí e que têm uma mensagem que não chega nem perto daquilo que Jesus anunciou. Então é uma denúncia forte contra as lideranças judaicas que tornavam o povo submisso por meio de uma narrativa sobre Deus, como que se Deus manipulasse a consciência das pessoas. Por sua vez, a segunda revelação de Jesus como bom pastor é acompanhada por uma descrição da identidade do bom pastor, que sempre busca estabelecer com as ovelhas uma relação de intimidade, de comunhão, uma relação de unidade. Jesus não substitui a autonomia, mas ajuda as ovelhas a amadurecer e a discernir. Tudo se realiza com base no conhecer. Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem. Também, na segunda leitura que nós ouvimos hoje,
Esta relação de conhecer, de conhecimento, ela é muito importante. Conhecer o Senhor significa amar o Senhor. Conhecer as ovelhas significa amar as ovelhas. É uma relação, portanto, de adesão que parte, sobretudo, do amor. O que mantém unidos o pastor e as ovelhas é o amor, é o conhecimento. Mas não se trata de um amor exclusivista, ou seja, eu amo somente essas pessoas aqui, eu odeio as outras. Não. O Senhor dá a vida por todas as suas ovelhas. Jesus procura mostrar à sua igreja, à sua comunidade, que o amor que as lideranças religiosas e que Deus tem pela humanidade é um amor que não é exclusivista, é um amor para com todos. Agora, viver esta experiência do amor, nós já estamos dizendo isso há muito tempo, é fazer um processo de conversão. Nem todo mundo é capaz de viver isso neste momento. Os momentos são sucessivos. Por exemplo, vejam na nossa realidade eclesial, quantas vezes no passado se falou em acolhimento a pessoas homoafetivas, dar a bênção a essas pessoas. E o Papa Francisco, como pastor da igreja, está convidando a igreja a fazê-lo. Quantas vezes as pessoas que vivem em segunda união foram acolhidas na mesa da Eucaristia, a partir da Amoris Laetitia, o Papa Francisco está dizendo aos líderes paroquiais que vejam a situação de cada pessoa e acolham. Quantas vezes, em outras situações, nós não já excluímos pessoas com transtornos e doenças, colocando-as fora. Até no Antigo Testamento e no Novo Testamento também eram consideradas pessoas endemoniadas. Hoje as portas estão abertas para esse acolhimento. Nem todo mundo ainda alcançou a libertação do espírito e da mentalidade para acolher, mas é um processo que naturalmente começa a acontecer, e isso faz parte de reconhecer Jesus como o bom pastor, que olha as ovelhas com as suas qualidades, com os seus defeitos e procura promovê-las, para que todas elas possam entrar no seu redil, no seu rebanho. Diz o Senhor no Evangelho, não tratando as pessoas como puras ou impuras: tenho outras ovelhas que não estão nesse redil. A igreja hoje, através dos seus pastores, também está consciente disso, que tem outras ovelhas que ainda não estão no redil, mas que precisam também ser acolhidas. Pastores e fiéis, todos, não podem viver a hipocrisia de pensar apenas em si mesmos, precisam também estar abertos para aquilo que o mundo está colocando diante de nós, e que nós precisamos acolher, dar dignidade e promover. Tenho outras ovelhas que não estão neste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O bom pastor, portanto, ajuda a desfazer a ideia de que o amor é uma gaiola que sufoca. Como compreendeu o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11: Deus não faz acepção de pessoas. A identidade do pastor guarda uma vida que se entrega. Eu dou a minha vida livremente, disse Jesus no Evangelho de hoje. Há pouco,
nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E estamos vivendo ainda, né, os frutos da ressurreição. Então, com a paixão, morte e ressurreição, nós podemos compreender que nós temos um Deus que revela todo o seu amor e todo o seu envolvimento conosco a partir de Jesus, o seu Filho, não o poupando, mas dando a Ele, a Jesus, a tarefa, a missão de nos conduzir por causa do amor. Quais são os verbos que formam a identidade do pastor? Conhecer, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Defender, Jesus diz, quando o mercenário cuida das ovelhas, ele não defende. Quando vem a primeira ameaça de perigo, ele foge, ele corre para defender a própria vida. Dar a vida, eu dou a minha vida livremente. E Jesus chega a dizer, por que dá a vida? Para que eles tenham vida e vida em plenitude. Acompanhar, o Senhor acompanha as suas ovelhas. Num processo, a igreja tem procurado acompanhar as suas ovelhas num processo que hoje está chamando de caminho sinodal. Cada ovelha com as suas características, caminhando juntas, até que as ovelhas possam ser acolhidas com respeito. E, por último, o verbo é reunir. Nós somos uma comunidade, e aí há uma tristeza, eu penso assim no coração de Jesus, principalmente quando alguém diz da boca para fora, ou do coração passando pela boca para fora. Por pequenas, às vezes, coisas, picuinhas que acontecem na comunidade, diz, é por isso que eu estou me afastando. Ou quando troca uma liderança, é por isso que eu estou me afastando. Ou quando não compreende o Evangelho, é por isso que eu estou me afastando. Parece que nesse momento a pessoa não conheceu ainda Jesus, que respeita as diferenças, mas que acolhe todo mundo, que respeita as diferenças, mas que acolhe a todo. Jesus não expulsa ninguém, Jesus não coloca ninguém no lugar de ninguém, todos têm o seu lugar, todos que precisam ser reconhecidos, se não agora, mas amanhã. Se não pode ser conhecido o lugar dessa pessoa agora, nesse momento, mas pode e precisa ser reconhecido amanhã. Então, reunir é uma das características do bom pastor. E nós, que somos igreja, a comunidade dele, do bom pastor, precisamos também viver esses verbos. E eu vou repetir: conhecer, defender, dar a vida, acompanhar e reunir. E isso não se trata de uniformidade. Não se trata de uniformidade, porque nós temos características diferentes, mas se trata de unidade. Uniforme é quando todo mundo veste a mesma camisa, por exemplo, da ENCAS, os alunos vestem a mesma camisa. Isso é uniforme. Agora, unidade significa que com as minhas características eu vivo a minha fé na minha comunidade, sabendo respeitar a identidade do outro. Eu não quero impor aquilo que eu vivo para ninguém. Eu quero viver porque Deus me amou. Eu quero viver a minha fé porque Deus me amou. E eu quero devolver a Ele a mesma medida do amor. E sabendo que Deus me ama, e sabendo que Deus ama também os outros, eu procuro na minha comunidade ser uma pessoa que constrói pontes, que destrói muros de separação. Eu procuro ser uma pessoa que liga umas às outras e não faz cortes. Então,
não se trata de uniformidade, mas se trata de unidade, para que nós possamos lembrar daquelas características, aquelas notas características da nossa igreja, que inclusive vamos rezar hoje no credo. Eu creio numa igreja una, santa, católica e apostólica. Uma igreja que tem um só rebanho, uma igreja que tem um só pastor, uma igreja que por causa da santidade do pastor procura viver a santidade, uma igreja que identifica o pastor como o pastor de todos, por isso ela é católica, e uma igreja que vive a experiência do ensinamento do seu magistério, que não fica falando mal do Papa, como alguns que estão com o texto na mão, chamando o Papa de comunista. Isso não é característica da igreja. A característica da igreja é ser apostólica. Nasce com a fé dos apóstolos, que olharam para Jesus e identificaram nele o bom pastor. O bom pastor que teve sensibilidade com todas as ovelhas e compaixão com todas as ovelhas. Conhecer, defender, dar a vida, acompanhar, reunir. Peçamos ao Senhor nosso Deus, nesta Eucaristia, que o Espírito dele que habita em nós, faça com que nós desejemos de coração nos assemelhar ao Senhor e ter em nossa vida os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, amando como Ele, vivendo como Ele, estando perto uns dos outros como o próprio Senhor assim o fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.